somente crer. Diga para ele nessa noite: crer no Senhor, crer no Senhor, tudo é possível. Crer no Senhor, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos receber o pastor Rubens. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar todos nós. Nós hoje não estamos transmitindo ao vivo. Deu um problema na nossa internet, né? Ficamos sem internet e por isso nós não estamos não estamos ao vivo, né? Mas tudo bem. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler em São João, 1 João, primeira epístola de São João, capítulo 3. São João 3. E o verso também é o 3, amém? 1 João 3, verso 3, que diz: todos os que nele têm esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo o que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desanime, ou que ninguém vos desencaminhe, melhor dizendo. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasce de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisso são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Muito bem, louvado seja Deus. Poder sentar no nome de Jesus Cristo. Uma escritura maravilhosa, falando dos filhos da carne e dos filhos do Espírito. Se você é filho da carne, você é do diabo. Se você é filho do Espírito, você é de Deus. Deus não reconhece o homem nascido de mulher. O homem nascido de mulher é de poucos dias. O homem nascido de mulher é pecador. Deus reconhece apenas o homem nascido do Espírito. O homem que Deus criou, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, do barro, pelo poder da palavra falada. Logo depois, Eva ouviu o conselho da serpente, e através disso, Eva passou a colocar os homens no mundo. E Deus disse: porém, inimizade entre a tua semente e a tua semente. Então,
nós encontramos que nasceram os filhos de Caim e também os filhos de Adão. Os filhos de Adão foram chamados filhos de Deus, mesmo vindo através da relação, mas veio de Adão, era de Deus. Os que vieram da serpente eram do diabo. Em Gênesis capítulo 6, hibridizou as duas sementes, porque os filhos de Deus, os filhos de Adão, viram que as filhas dos homens, os filhos de Caim, eram formosas e tomaram para si mulheres das que encontraram. A semente misturou, passou na arca. E agora, para se livrar disso, só o novo nascimento. Amém? É preciso nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, nem pode ver o reino dos céus. Então, os filhos de Deus e os filhos do maligno. A Escritura vai dizendo, veja bem, aquele que comete o pecado é do diabo, porque se você é nascido de novo, você não comete pecado. Mas se você comete pecado, porque você não é nascido de novo, então você é filho do maligno, é do diabo. Porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir este homem feito da relação sexual e gerar nele um novo homem, nascido do Espírito de Deus. Amém. Nascido de novo. Mas o que nós vemos hoje é só carne, é só homens nascidos da carne. As pessoas não são espirituais, elas são carnais. É um tal de Papai Noel, é um tal de 3 pessoas da Trindade, é um tal de Deus só quer o coração. E são carnais. Ontem eu vi um teólogo falando aqui nas nossas mensagens, quando estavam pregando, criticando o Brana, ele disse: Brana não conhecia, não sabia pregar doutrina, ele tinha só a 5ª série. Uma pessoa dessa não conhece as Escrituras. Quem disse que você tem que ter estudo para pregar o Evangelho? A pessoa parece que não lê a Bíblia. A Bíblia diz que os apóstolos eram iletrados. Jesus disse: quando fores falar, não penseis no que vou falar, porque no abrir de vossa boca eu falarei em vós. Então uma pessoa dessa é carnal. Ele acha que você tem que ter estudo para pregar o Evangelho. Se tem só a 5ª série, então não deve pregar o Evangelho. E o Evangelho não é pregado pela sabedoria, o Evangelho é pregado pelo Espírito. O irmão Brana não pregou nada errado. Tudo que o irmão Brana pregou foi correto. O irmão Brana pregou sobre a doutrina da semente da serpente. Eva não comeu nenhuma maçã, Eva comeu um fruto, diz a Bíblia. Um fruto que deu a ela inteligência, um fruto que tirou ela da inocência, e um fruto que engravidou ela. Foi esse o fruto que ela comeu. Isso é espiritual. Pessoas são carnais. Carne e sangue não é do reino dos céus. Os apóstolos nunca batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi na autoridade de Jesus, foi uma ação mesmo. O livro de Atos é a ação que os apóstolos fizeram, como eles atuaram. Então a pessoa que diz que é no nome da Trindade é carnal. A pessoa que crê que tem um velhinho de barba branca lá no céu e um outro Deus, 3 deuses. A pessoa que crê num Deus Filho, numa Maria Mãe de Deus, num Papai Noel, em mulher pregadora que não conhece as Escrituras, é carnal. A pessoa dessa nunca vai ver o reino dos céus. E ver o reino do céu tem o sentido de entender o reino dos céus. Então, nisso são conhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você for carnal, você é filho do diabo, porque a carne é do diabo. Então os filhos do diabo: todo que não pratica a justiça não é de Deus,
nem aquele que não ama seu irmão. Amém? Então, podemos ver o parágrafo 202 da mensagem, o sexto signo. O Ombrana diz: quero que note uma coisinha, aproximadamente no tempo em que Caim veio à terra. Veja bem, Abel apareceu na terra. Quero que você note aproximadamente no tempo em que Cristo apareceu na terra. Isso aqui é bom você tomar isso aqui, ó. Quando Abel apareceu na terra, Caim apareceu na terra. Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Quando a semente boa foi plantada, a semente má também foi plantada. E falei para um teólogo uma vez, quando ele disse: não, Caim era de Deus. Caim era de Deus. Mas quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, que ele conta exatamente o que aconteceu, os empregados perguntaram ao dono da lavoura: quem fez isso? Quem semeou este joio? Ou quem colocou esse Caim na terra? E aquele senhor disse: o inimigo foi quem semeou. O teólogo disse que quem semeou Caim foi Deus, mas Jesus disse: o inimigo foi quem semeou. Você vai ficar com o teólogo ou com Jesus? A parábola do joio e do trigo está falando exatamente sobre isso, sobre as duas sementes. Não há como negar que existem duas sementes, joio e trigo, e que são parecidas. Se você for no Google e ver ali imagens do trigo e do joio, você vai ver que são duas árvores parecidas. E a Bíblia diz isso: nos últimos dias a coisa será tão parecida que, se for possível, enganará até os próprios escolhidos. Satanás colocou Caim na terra. Aquele fruto não foi nada de maçã. A doutrina do profeta William Branham não está nada errada. Pode parecer loucura, mas é correta. O fruto que ela comeu não era natural. Não adianta ficar nesse negócio: não, o fruto, o pecado foi a questão dela desobedecer. Eles pregam isso. Não, o pecado está na questão dela desobedecer. Sim, mas se ela desobedeceu, que fruto ela comeu? Eu estou bem aqui, vamos pegar bem aqui o fruto. Não tinha nada a ver com a questão relação. É a questão, não era a relação sexual, mas a questão dela desobedecer. Então quer dizer que tinha ali uma pera ou um mamão, seja lá o que for, e Deus diz: não coma aquilo ali, irmão. Se tu comer, eu te expulso do jardim. E ela foi lá e pegou o mamão e comeu. Só que a Bíblia diz que da árvore de onde ela tirou esse mamão, ou seja lá o que for, era Satanás. Como é que você vai tirar um mamão de Satanás? Como é que você vai tirar uma banana de Satanás? Como é que você vai tirar uma pera de Satanás? Como é que você vai tirar um apricot de Satanás? A árvore era Satanás. Ezequiel diz isso, Ezequiel 28 verso 11. Falando de Satanás: tu estavas no Éden, jardim de Deus. Tu estava no Éden. E ele era a árvore do conhecimento do bem e do mal. As pessoas dizem: Brandon está louco. Aí você pergunta: está louco? Então me explica como é isso. Não, foi o seguinte: a questão do fruto foi a questão da desobediência. Tá, tudo bem, até aí eu entendo. Foi a questão da desobediência. Mas e o fruto então? Era um fruto natural? Eu peguei um teólogo bem aí, eu tive um debate com ele e nós gravamos um vídeo. E quando eu peguei ele bem aí, e o fruto, irmão? O fruto era um fruto natural ou espiritual? Ele disse: era natural, era um fruto mesmo. Não sei que fruto era, mas era um fruto. Eu disse: tá, e a árvore? Se era um fruto natural, a árvore tem que ser natural. Mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal era Satanás. Estava no Éden.
no jardim de Deus. E o que ele fez? Tá bom, então encerrou o debate, agora vamos colocar na internet. Nunca colocou o vídeo na internet. Por que não coloca? Para as pessoas verem. Não colocou, fui lá e tirei o outro que eu tinha colocado dele também. Não vai colocar meu vídeo, não coloco, não tiro, não mostro você. Por quê? As pessoas querem esconder a verdade, querem desclassificar o que está falando a verdade e exaltar o que está falando a mentira. Essas denominações são tudo mentirosas, tudinho. E o pai delas é Satanás, porque ele é o pai da mentira. Esse negócio de Papai Noel é tudo mentira dessas igrejas. Esse negócio de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é tudo mentira. Eles são filhos de Satanás. Aqui está. As obras deles mostram que são filhos do diabo, porque o pai deles é mentiroso desde o princípio. E quando alguém chega para você e diz: olha, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele está mentindo. Não pode ter um Deus Filho. Não há um Deus Filho, porque filho é gerado e Deus é eterno. Quando eu disser para você que tem uma Maria, mãe de Deus, está mentindo para você. Como é que Deus vai ter uma mãe se ele é Deus eterno? É tudo mentiroso. Amém? Então o que eles fazem? William Branham morreu, não pode se defender, e eles classificam como falso profeta. Mas Deus usa eles próprios para dizer que ele era profeta. Aquele Kenneth Hagin, que tinha raiva do irmão Branham, dizia: William Branham é falso profeta. Foi profetizar, porque eles profetizam. Eles não têm a verdade, mas eles têm o dom de profetizar. E quando foi profetizar, abriu a boca. O que está acontecendo aqui? Desculpa. Abriu a boca em profecia em 1964. Profetizou 2 horas. O inimigo do irmão Branham, perseguidor do irmão Branham, Deus fez ele profetizar, dizendo: há um no meio de vós que atua no ofício de profeta. O inimigo do irmão Branham falando que o irmão Branham é profeta. Deus faz falar. É a mesma coisa que fez com Balaão. Fez com Balaão a mesma coisa. Ele teve que profetizar o bem. Aí ele lembrando: é falso. Mas a tua profecia lá disse que ele era profeta. Eu não tinha me despertado para isso. Eu nunca tinha visto essa profecia de Kenneth Hagin. Ele morreu em 2013. Mas se eu tivesse visto antes, tinha dado um jeito de mandar uma carta para ele. Não, você fica pregando que o homem não é falso, mas quando você profetizou, Deus fez você falar que ele era profeta verdadeiro. Quer dizer que Deus fala que é verdadeiro e eles falam que é falso. Então essa denominação não presta. Denominação é uma raça inútil, não serve para nada, nunca serviu. Religião nunca serviu para nada. Para que serviu a religião dos egípcios? Para que serviu a religião dos fariseus, dos saduceus? A única coisa que presta é a palavra de Deus. E as pessoas ficam dizendo: religião não salva, só que ela não sai. Se não salva, sai disso, irmão. Vem para a palavra de Deus. Glória a Deus. Então pronto, então é lógico que a doutrina da semente de serpente, o irmão Branham está correto, né? Batiza em nome de Jesus só que se a pessoa tiver problema mental, para não ver que os apóstolos são batizados em nome de Jesus. Pode fazer um exame que tem problema mental. Amém? Então, mas o que é isso? É o espírito do anticristo, os filhos do diabo. Anticristo quer dizer contra Cristo, contra a unção, porque Cristo é a unção. E quando Abel, que era o Cristo, veio, Abel era o Cristo. Abel era o ungido daquela época. Quando ele veio, Caim também veio. Quando Cristo vem, o anticristo vem. Então é o que o irmão Branham diz aqui, ó. Quero que você note, aproximadamente no tempo em que Cristo apareceu na terra, Judas também apareceu, né?
Então Judas também apareceu. Quando Abel apareceu, Caim apareceu. Quando Judas apareceu, quando Jesus apareceu, Judas apareceu. Aparece o Cristo e o anticristo. O Cristo e o anticristo, as duas sementes, joio e trigo. Isso começou no Éden. Lá no Éden tinha duas árvores. Uma estava deste lado do rio e outro lado do outro. O rio são as pessoas. Rio é povos, populações em mim. De um lado das pessoas está Deus, do outro lado está Satanás. E o Abraão chega a dizer que Deus está o Satanás está na sua mente e Deus no seu coração. Sua mente quer fazer o mal, mas Deus aqui diz para você não fazer. Duas árvores. A do conhecimento do bem e do mal, que era Satanás, deste lado, o rio no meio. Do outro lado estava Cristo, a árvore da vida. Eva, em vez de ir comer da árvore da vida, que era Cristo. Agora veja bem, se Eva tivesse se aproximado para comer da árvore da vida, que é Cristo, você acha que ela ia comer o quê? Não era um fruto. Jamais Eva iria comer um fruto natural de Cristo, da árvore da vida, porque ele não produz jaca, ele não produz pera. Jesus não produz isso. Produz, ele é uma árvore, é ou não é? A Bíblia não diz que ele é a árvore da vida? Amém. E ele produz frutos, não produz mais que fruto que Jesus produz? Maçã, mamão? Ele pode até te dar mamão e maçã, que no quintal da igreja tem um pé de banana que nós roubamos da irmã Zilmar quando ela estava guardando o cacho de banana lá, nós roubamos dela. Mas ele dá a banana lá no pé de banana, mas ele é uma árvore, é ou não é? Quem concorda? Jesus é a árvore da vida. E ele produz fruto ou não produz? Produz. Apocalipse 21 diz que ele é a árvore da vida e está no meio do jardim de Deus e produz fruto na sua estação certa. Mas que fruto que Jesus produz? Banana? Maçã? Mamão? Quais os frutos que Jesus produz, irmãos? Longanimidade, amor, a palavra, a fidelidade, a obediência, o amor fraternal. É isso o fruto que Jesus produz. Agora Satanás também é uma árvore e é do conhecimento do bem e do mal. Produz o quê? O que é que Satanás produz? Vamos lá. Assassinato. Foi ou não foi? Matou Abel. Produz adultério, produz. Satanás produz adultério. Ele é o pai do adultério. Então foi isso que ele produziu para Eva. Porque Eva, em vez de ir comer da árvore da vida, em vez de ir a Cristo, que estava desse lado do rio, foi a Satanás que estava do outro lado. E o fruto que ela comeu foi o fruto do pecado. Brana está certo. Amém? E a religião, a denominação está mentindo para você, querendo que você acredite que foi um fruto natural. Não, foi um fruto natural, só que significa desobediência. Conversa furada. Como é que você vai tirar um fruto natural de uma árvore espiritual? Mas ali no Éden estava o Cristo, que era a árvore da vida, e estava o anticristo, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele embarcou na serpente, chegou a Eva e disse: foi assim que Deus diz que tem que batizar em nome do Senhor Jesus, em Atos 2,38, mas não é assim não. Foi assim que Deus disse que a mulher esteja calada na igreja, e se quer aprender alguma coisa, aprenda em casa, seus próprios maridos, mas aquilo foi só para a igreja de Coríntios. Foi assim que Deus disse que Ele quer corpo, alma e espírito completamente renovado, mas não é assim não. Deus só quer o coração. Foi assim que Deus disse que Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, fora dele não há Deus, mas não é assim não. Existem 3 pessoas da Santíssima Trindade: Satanás, o anticristo, e eles dizendo: cuidado com o anticristo, coitado do Macron. O Macron lá da França, o presidente da França, todos esses evangelhos chamando o homem de anticristo.
Meu Deus, o Macron nem é pastor, ele é presidente. Anticristo é um homem que prega o evangelho. Acabam com a vida do coitado do Macron. Anticristo é o pastor no púlpito, te dizendo: Deus disse assim, mas não é assim. Viu? Esse é o anticristo. Isso que é anticristo. Então, quando Jesus estava no Éden, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do mal, que é o anticristo, estava lá. Quando Abel veio, Caim veio. Quando Jesus veio, Judas veio. Tudo que Jesus fazia, Judas dizia: ah, mas essa mulher quebrou esse vaso de alabastro, esse perfume é tão caro, por que ele não vendeu esse perfume e deu aos pobres? Sempre achando um defeito em Cristo. O anticristo está sempre achando um defeito em Cristo. E agora, nesses últimos dias, levanta o profeta William Branham. Meu Deus do céu, Deus fez um Kenan Reagan, inimigo dele, profetizar. São 120 pastores que faz parte da Voz da Cura, mas tem um no meio de vós que atua no ministério de profeta. Deus fez o opositor falar, e eles divulgam os vídeos. Olha, Deus, o Kenan Reagan profetizou a morte de Branham, profetizou, só que não prestam atenção na profecia. A profecia diz que ele atuava no ofício de profeta. Ele diz: é falso profeta, é falso profeta. Só que Deus, falando na boca deles, diz: ele atua no ofício de profeta. Por quê? Porque eles são anticristo. O irmão Branham é o ungido, porque o Espírito Santo está em você, você é o ungido do dia. Amém? O que é Cristo? Cristo é unção. Você não pode confundir Jesus, o homem, com o Cristo. O Cristo era aquela unção que estava nele, que fazia dele um Cristo. E Jesus fala dos falsos cristos que viriam nos últimos dias, e não só no singular, mas no plural. Nos últimos dias virão falsos cristos, ou seja, falsos ungidos, que é exatamente esse sistema religioso. Mas há um Cristo no meio deles, um ungido no meio deles. A gente fala assim, as pessoas estão dizendo que o irmão Branham é Jesus? Não, estou dizendo que o irmão Branham é um Cristo. Só que não é o falso Cristo. Você tem que saber que a Bíblia diz que viriam os falsos cristos, mas diz que viria o Cristo. Eu sou o Cristo, eu creio nisso. Eu não sou o Cristo, mas eu sou um Cristo. É diferente, porque eu sou um ungido do Senhor. Você não crê nisso? Amém. Eu creio que o irmão João Alberto é ungido do Senhor. Eu creio que você é um ungido do Senhor. Então você é um Cristo do Senhor. Você não é o Cristo, mas é um Cristo. Mas no meio daqueles 120 falsos cristos, no tempo da Voz da Cura, tinha um que era o verdadeiro Cristo, William Branham. E ele disse: é falso, só que eles mesmos abriram a boca e tiveram que dizer: aquele que está no meio de vós, que atua no ofício de profeta. Então, irmão, quando Cristo estava no Éden, que é a árvore da vida, a árvore do conhecimento do mal, que é o anticristo, estava ali também. Só tinha um rio que atravessava no meio. O rio é o povo, as pessoas. Está bem no meio. De um lado está Cristo, do outro lado está a árvore do conhecimento do bem e do mal. De um lado a árvore da vida, do outro a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veio Abel, veio Caim. Abel era o Cristo de Deus para aquela época, Caim o anticristo. Veio Jesus, que era o Cristo em sua plenitude, o Filho de Deus, e veio Judas, o falso Cristo. Nos tempos do irmão Branham, veio um Cristo de Deus, um ungido de Deus, com a verdade dessa mensagem, e um monte de falso Cristo. Então, para ficar doido, inventa coisa e faz montagem, pega a foto do irmão Branham e bota no meio de um monte de facção, para a gente pensar que o irmão Branham é de facção. Pega a foto do irmão Branham e coloca no meio dos membros da Ku Klux Klan, e luta, e aí depois já diz que o irmão Branham era maçom, e depois o irmão Branham disse: olha, o irmão Branham diz: maçonaria é lógica,
Ku Klux Klan é lógico. Assembleia de Deus, Adventista, Metodista, Batista, Catolicismo é lógico, tudo é lógico. Ao mesmo tempo que ele diz, essas igrejas têm coisas boas nela, ao mesmo tempo ele diz, é tudo lógico. Porque ele falou que a Assembleia de Deus tem muitas coisas boas. Amém? Ele disse que a Adventista tem muitas coisas boas. Ele disse que a Batista tem muitas coisas boas. Ele disse que a maçonaria tem muitas coisas boas. A Ku Klux Klan tem muita coisa boa. Mas não significa que tudo é bom. Mas depois ele vem e diz, mas tudo isso é loja. E tudo isso é do diabo. Ele diz, William Branham é maçom. William Branham diz que maçonaria é uma loja. William Branham diz que a Assembleia de Deus é uma loja. William Branham diz que denominação é uma loja. E que tudo isso é do diabo. Mas só que tem coisas boas nela, irmão Branham. Tem ambulâncias das igrejas evangélicas que te pegam e levam para o hospital. Tem igreja evangélica que ajuda a tirar a pessoa das drogas. Esse é o lado bom dela. A maçonaria tem um lado bom, que também ajuda as pessoas. A Ku Klux Klan, ela era racista, né? Perseguia os negros. Mas por outro lado era boa, até ajudou o irmão Branham, que ele levou um tiro de rifle com 14 anos, pagaram a conta do hospital dele. Ao mesmo tempo que aquilo é do diabo, ao mesmo tempo ajuda. Porque o diabo às vezes ajuda os filhos de Deus. Tá louco o irmão Rubens agora? Não tem um testemunho dos evangélicos falando isso aí? Que eles disseram que aquela irmã estava pedindo, Senhor, dá-me uma cesta básica. E uma mãe de santo veio e comprou a cesta básica e colocou lá. E ela disse, obrigado, Senhor. A mãe de santo disse, não, Senhor, não foi Deus que te deu, foi eu. E ela disse, obrigado, Senhor, porque tu mandou o diabo comprar a cesta básica para mim. O diabo tem que fazer o que tu manda. Deus faz o diabo te ajudar. A Ku Klux Klan é do diabo, mas ajudou o irmão Branham. O irmão Branham diz, eu não posso esquecer o que eles fizeram por mim. Pagaram a minha conta de hospital. Mas depois ele disse, só que é tudo do diabo. Tanto com o Ku Klux Klan como denominação, é tudo loja do diabo. Mas me ajudaram. Agora só que você tem que saber, quando o diabo te der alguma coisa, tu não vender tua alma para ele. Porque o irmão Branham não se vendeu para essa denominação, mesmo eles ajudando ele. A Ku Klux Klan ajudou ele, a maçonaria ajudou ele, a Batista ajudou ele, a Metodista ajudou ele, a Assembleia de Deus ajudou ele, os homens de negócio do evangélico. Mas ele disse, só que isso aí me ajudaram, mas isso aí é tudo do diabo. A macumbeira ajudou aquela irmã, comprou uma cesta básica. E ela ainda disse, obrigado, Senhor, porque tu fez o diabo comprar uma cesta básica para mim. E o diabo teve que te obedecer. Então, essa mensagem, para você crer nessa mensagem, você tem que compreender essa mensagem. Eu não vejo nada errado nessa mensagem, porque eu compreendo essa mensagem. Ah, o irmão Branham era maçom? Não. Mas ele foi ajudado pelo maçom? Foi. Mas não era maçom. Ele era assembleano? Não. Mas ele foi ajudado pela Assembleia de Deus? Foi. Mas ele não era assembleano. Mas ele dizia que a maçonaria de Deus? Não, ele dizia que era do diabo. Ele dizia que a Assembleia de Deus? Não, ele disse que era do diabo. Porque se batiza no nome da Trindade, se defende a Trindade, não pode ser de Deus, é anticristo. Que a Trindade é do diabo. Foi o diabo que inventou essa doutrina. Mas mesmo eles sendo do diabo, às vezes fazem coisas boas. Não é verdade? Você acha que o Hitler só fez coisa má? Nós temos, a mídia tem colocado na nossa cabeça que o Hitler era mal. Ei, gente, teve vezes que o Hitler fez coisas boas. É lógico que ele fez muitas coisas más. Matou um monte de gente, morreu, outras pessoas morreram por causa dele. Mas se você for verificar a vida do Hitler, você vai ver casos que ele encontrou certa moça passando fome, ele levou num lugar que ele deu dinheiro, deu comida. Aconteceu. Esses ditadores como Gaddafi, Saddam Hussein, matou 160 xiitas, matou. Mas se você for ver a vida dele, ele também fez bondades, ajudou outras pessoas, matou uns e ajudou outros.
Todos eles é do mesmo jeito. Os imperadores, os Césares de Roma eram maus, mas você pensa que não teve casos que eles fizeram bem? Fizeram. Constantino fez o mal e fez o bem. Por um lado, ele não quis batizar, deixou para batizar na hora da morte. Por outro lado, ele ajudou os cristãos, fez igreja para os cristãos. Por outro lado, ele era um adúltero, matava as pessoas, matou pessoas inocentes. Então essas religiões são do diabo, mas às vezes fazem as coisas boas. A Ku Klux Klan é do diabo e pagou o hospital do Irmão Branco. A maçonaria, as denominações, que o Irmão Branco disse, essas denominações são tudo do diabo. Depois ele diz, olha, os homens do evangelho completo pagaram minhas passagens para eu ir para o Egito pregar o evangelho, para mim ir para Israel, melhor dizendo. As pessoas não conseguem entender isso. Eu tenho sido ajudado, pela denominação. Eu prego contra a denominação, eu digo que ela é do diabo. Quando eu penso que não, a denominação faz coisas boas para mim. Mas a verdade é que se você não nascer de novo, você vai para o inferno, seja lá quem for. O momento diz, toda a política do mundo é do diabo. Deputados, senadores, presidente, isso tudo é do diabo. Mas tem hora que o presidente faz coisa boa, tem hora que ele faz coisa ruim, tem hora que ele faz coisa boa. Não é verdade? Tem hora que ele faz uma coisa, você diz, mas que presidente ruim. Tem hora que pensa que não, um auxílio lá cai na sua conta. Agora diz que os pais solteiros vão ganhar um dinheiro aí. Então, mas isso faz com que eles deixem de ser do diabo? Continua sendo do diabo, continua sendo. Então as pessoas não vão compreender isso nunca. Mas a verdade é que é o anticristo. Para ele ser anticristo, ele tem que fazer coisas boas e coisas más. Ele faz coisas boas porque ele tem aparência de piedade, mas depois ele faz coisas más. A Ku Klux Klan fez coisas boas porque tinha aparência de piedade, pagou a conta do hospital do Irmão Branco, mas era do diabo. O Irmão Branco sabia disso. O Irmão Branco nunca quis nada a ver com esse povo, mas disse, eles pagaram a minha conta. Amém? Glória a Deus. Mas a verdade é que existe um Cristo, um Espírito de Cristo, e existe o Espírito do Anticristo, o joio e o trigo. Mas irmãos, que Deus possa nos abençoar. Eu não quero ir longe, não quero ir longe. Essa noite estamos aqui gravando no vídeo mesmo, mas amanhã estará no ar. Vamos então orar. E eu queria que desligasse aqui o vídeo, irmão. Deus abençoe os irmãos que nos assistiram, que vão nos assistir pela internet, porque eu creio